Shalom, shalom, amado. Amados, vamos orar juntos? Você já presenciou pessoas assim, pacientes demais, mas que talvez num momento surpreendente para a gente elas tenham perdido a paciência? Ou até mesmo nós suportamos situações, sabe? E às vezes uma situação bem menos significativa, bem menos desgastante, a gente explode. Então, é aí que mora o perigo. E foi assim com Moisés. Quando, né, o povo teve sede, começou a se rebelar mais uma vez contra o líder Moisés. Aquele homem conhecido como um homem mais paciente, né? E eles disseram para ele, lá em Números, capítulo 20, no seguinte diálogo, versículo 3. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs. E além de tudo, não há água para beber. Daí Moisés saiu, né, com Arão, foram para a tenda, pediu ao Senhor, sabe? E o Senhor disse, lá no versículo 8, pegue o bastão, Moisés, que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúna o povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Tem algumas pregações, né, que falam que a rocha era Jesus e tal, mas nós não vamos entrar nesse âmbito. Versículo 9. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: ai, que vem a parte terrível, né? Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los à terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Mas olha a fala de Moisés, olha. Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Ele disse que eles teriam de fazer sair água da rocha. Sabe, temos outras traduções, mas essa tradução aqui mostrou Moisés, né, que esqueceu do poder de Deus. Esqueceu que não era na força dele que era feito nada, e sim na força do Senhor. Eu imagino que Miriam tinha acabado de morrer, Moisés estava muito estressado, Moisés estava cansado. E houve um momento em que Deus quis destruir o povo e Moisés pediu que não, que Deus tivesse misericórdia. E que o que diria os povos inimigos, né? Dizer que Deus levou até ali, acabou matando eles e tal. E Deus não fez o que disse que iria fazer. Mas, amados, aqui isso nos dá algumas lições, sabe? Que em meio à dor, em meio ao estresse, nós corremos muitos riscos de ofendermos a Deus, sabe? E, um cabelinho, perdermos aquilo que Ele tem de melhor para nós, sabe? E paradoxalmente, né? O que é paradoxo? Uma coisa contrastando a outra, mas de uma maneira muito forte, batendo uma na outra de frente. Como que o homem, considerado o homem mais calmo, perde a bênção por ter perdido, né? Ter se estressado e ali. Eu nem digo que foi só paciência, foi algo maior, né? Porque ele disse que teria que ser na força dele. Ele deixou de se submeter a Deus. Por um momento, ele deixou de vigiar. E quem não deixaria de vigiar? Quem de nós pode dizer? Ninguém. Às vezes eu lia esse livro, sabe? Eu falava, poxa, mas Moisés
trabalhou tanto, fez tanto e não entrou na Terra Prometida, meu Deus. Eu achava até, fala baixinho, que Deus estava sendo injusto com ele. Até um dia que eu entendi que não. Moisés, diante dos homens, não entrou na Terra Prometida, mas Deus reservou melhor para Moisés. Porque Deus é justo, Deus é fiel, Ele nunca falha. Ainda que nós falhamos, sabe? Ainda que na caminhada, isso não é justificativa, isso não é estímulo para nós falharmos, não, muito pelo contrário. Mas Deus nos conhece, sabe? E realmente Moisés demonstrou arrependimento, Moisés, sabe, foi um momento complicado, mas nem por isso. Ele plantou aquela semente de impaciência, né? Ele falou que seria na força dele, né? Gente rebelde. E aí ele bateu na rocha. Ele não tocou. Ele também sentiu raiva. Ele também ali estava irritado. A raiva não é boa conselheira, sabe? A ansiedade. E tudo isso, quando nós sentimos isso, na maioria das vezes, o que está atrás disso é que deve ser analisado. Não é a revelação, a demonstração daquele sentimento. Algo mais está por trás daquilo ali. Quando nós, por exemplo, achamos que temos obrigação de sorrir sempre, fazer cara boa, nunca dizer não. O que de fato está atrás disso? Um desejo de aprovação ou um medo exagerado de rejeição. Porque já fomos rejeitados, sabe? Não queremos desagradar e tudo mais. E por trás, né, daquele momento ali que Moisés estava vivendo, só Deus que o conhece, só Deus poderia revelar para Moisés o que se passava com ele. Então, o único capaz de nos revelar aquilo verdadeiramente que nós estamos sentindo e por conta disso estamos tendo reações que desagradem a Deus, que nos fazem sair daquele propósito dele para as nossas vidas. É Ele. É o único capaz de verdadeiramente nos mostrar, de nos levar. Ele tem, né, sabiamente, né, o jeitinho de nos conduzir, de nos levar a determinados pontos para nos mostrar o que realmente nós estamos fazendo, qual é a nossa motivação verdadeira. E ele não vai se cansar, e ele não vai achar que está perdendo tempo, sendo que a nossa lógica é outra. Nós nos cansamos, nós achamos que muitas coisas são perda de tempo, nós achamos que nós já sofremos o suficiente, nós achamos que já fomos provados o suficiente. Mas o único capaz de nos conhecer profundamente e nos levar a esse ponto ideal para que aconteça o nosso crescimento, para que alcancemos a estatura proposta, né, por Deus para nós. É Ele, sabe? Não adianta, não há ninguém. E muitas vezes, sabe, a maneira que a gente quer que Deus fale conosco, que Deus prove as coisas pra gente, que Deus testifique, não é a maneira que Ele vai fazer, sabe? Da maneira que nós queremos, não. É do jeito que sempre também nos levará ao crescimento. E nós podemos observar em vários personagens bíblicos, né? Eu me lembrei agora da rainha Esther. Ela, né, quando foi lá convocada pelo povo, que todo o povo dela seria dizimado, morreria. E ela temeu, né? Ela temeu. E aí ela entendeu que ela sofria do mesmo jeito, porque ela também era judia. E ali ela, não, se eu tiver de morrer, eu morrerei. No primeiro momento ela ficou assustada, ela ficou temerosa, mas posteriormente ela refletiu e ela fez aquilo que deveria ser feito e o povo alcançou a vitória. Então, amados, nós não podemos realmente nos deixarmos ser levados por essas emoções que um momento estão em cima, outro momento estão embaixo, porque se nós nos deixarmos levar por isso, nós estaremos fadados ao fracasso. Mesmo porque é uma total conexão, né, dentro do nosso corpo, que vai nos puxar para algum lado. E muitas vezes, nem de acordo com o que realmente nós lucidamente queremos, mas
São coisas que independem de nós. Por isso não podemos dar confiança, nos permitirmos ser arrastados pela nossa alma, pelos nossos sentimentos. Porque eles podem nos levar para abismos. Então que nós temos bastante cuidados. E aí, quando eu vejo Moisés assim, quando eu trago para minha vida, sabe? Olha o que Deus falou. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Judá reconhecesse o meu santo poder e por isso não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. É isso aí. E quem levou foi Josué, não é verdade? Deus é Deus e Ele sempre será exaltado nas nossas vidas. Ele é maior que tudo. Ele é a razão de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, glória para sempre, amém. Não depende de nós. Nada depende de nós. Depende da nossa boa vontade. Depende de nós pedirmos a Ele o desejo de sermos obedientes e graça para fazê-lo. Porque nada é na nossa força, nada é movido pelo aquilo que nós achamos que nós podemos. Não podemos nada, sabe? Só faremos realmente se pedirmos a Deus forças e estiver de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle. Então, nadar contra a correnteza é muito difícil. É muito complicado. Nós precisamos ser muito cautelosos. Vamos orar, amados. E eu te peço que você compartilhe tantos quantos você puder, deixa aí seu like e que essa mensagem seja um despertamento, seja um toque, né? Para que realmente vigiemos, em nome de Jesus. Amém? Papai querido, santo, justo, fiel, mais um dia, Senhor, que nos colocamos aqui, Deus, unidos em oração, convictos, ó Pai, cheios de fé, que o Teu amor e o Teu poder está sobre cada vida, Deus. Desde que queiramos, ó Pai, desde que desejemos, desde que nos entreguemos, nos submetamos a Ti, Deus. E reconheçamos que todo poder, tudo aquilo, ó Pai, que podemos ser, só pode vir de Ti. Tudo de melhor que podemos ser, ó Pai, só pode vir de Ti. E por mais que caminhemos contigo, ó Deus, é um dia de cada vez. Nada é garantia de que sairemos ilesos, vitoriosos, ó Pai. Por isso a nossa total dependência e vigilância, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, prevaleça e permaneça conosco. Porque sem Ti, nada podemos, nada fazemos. E não queremos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.